Então, pessoal, vamos tentar ver como é que a gente consegue realizar o backup desses drives a partir de um software específico, né? Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar esse software aqui como exemplo, que é o software Glary. Vocês podem pesquisar ele aí no Google mesmo, que vocês acham ele para download gratuito. E também existem outros que vocês podem testar e ver aqueles que vocês acham melhor para utilizar. Então, eu prefiro esse aqui, ele sempre deu certo. Então, vou mostrar para vocês rapidamente como é que a gente consegue fazer esse backup e como é fácil, né? Fazer esse procedimento. Então, aqui tem um pequeno menu em que tem várias opções e uma delas está aqui, ó, o gerenciador de drives. Então, clicando nessa opção, ele vai fazer uma varredura aqui no meu computador e identificar todos os drives que eu tenho disponíveis. E aqui ele está mostrando adaptadores de rede, Bluetooth, de bateria, câmera, aqueles mesmos que a gente viu no início da aula. E aí ele traz uma mensagem aqui para mim, ó. Ele fala que acima estão todos os drivers do computador, ok? E aqueles que estão marcados em vermelho, eles não são nativos do Windows e a gente deve fazer o backup deles. Ou seja, esses drives aqui em vermelho, eles são os drives do meu computador, certo? Dos meus dispositivos. A gente vê que eles têm, ó, boa parte, o nome, né? Dell Wireless, por exemplo. E aí, aqui eu tenho o drive do meu monitor, né? Da minha tela. O que mais eu posso ter aqui? Enfim, tenho vários drives que seria interessante eu fazer o backup, né? Principalmente esse drive wireless, que foi devido àquela situação que eu expliquei a vocês anteriormente. E aí, esses outros drives, eles são ou drives de dispositivos como, por exemplo, impressoras, conforme a gente pode ver aqui. Eu tenho aqui da impressora, que ele está marcado, né, como essencial, porém eu poderia tirar ele e quando for reinstalar a impressora no meu computador, instalar novamente. Então, por que ele não considera importante esses drives que não estão marcados? Esses drives eles são instalados originalmente com o Windows. Se vocês observarem, o fornecedor dele é a Microsoft. Então, não faz sentido eu fazer o backup desses drives, tendo em vista que como eu vou reinstalar o sistema operacional Windows, todos esses drives aqui, eles já vão vir com o sistema operacional. Então, eu não preciso fazer o backup deles, tendo em vista que eles vão ser reinstalados sem nenhum problema. Então, eu faço apenas aqueles que são originais do meu computador. Então, para realizar esse procedimento é simples. Eu vou escolher um local para eu salvar esses drives. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Criar uma pastinha aqui, chamada de backup dos drives. E vou salvar ela aqui dentro. Então, clicando em OK, é só uma observação, ele já coloca aqui a opção, ó, ocultar drives da Microsoft. Eu posso fazer isso para ele nem mostrar quais são os drives. Então ficam só aqueles que são mais importantes para o meu computador mesmo. Então vou deixar essa opção marcada para facilitar. E vou clicar em iniciar o backup dos drives. E aí ele vai começar a fazer o procedimento. Claro, vai demorar um pouquinho. E quando finalizar eu volto com vocês. Então, pessoal, o procedimento aqui já finalizou. Já foi feito o backup dos drives, foi concluído. Então, eu vou clicar aqui em OK. E a gente vai olhar se os drives foram levados lá para a pasta. Então, ele cria aqui uma pasta com a data e a hora que a gente fez esse procedimento. E aqui estão todos os meus drives, ok? Só que aí vem a questão, como é que eu consigo devolver esses drives após a formatação? Bem, assim como a gente fez com os arquivos de usuário, a gente ou pode gravar eles em uma mídia externa, ou a gente pode
colocar lá naquela partição que a gente criou para fazer o backup dos arquivos. O tamanho da pasta não é muito grande normalmente, então a gente tem aqui aproximadamente 1 GB. Daria para a gente passar para um pendrive, por exemplo. Mas aí o que a gente faz para devolver, né, esses drives após a formatação? Depois de realizar o procedimento de formatação, a gente tem que devolver esses drives para o computador. Então o próprio software aqui, ele, além da opção de backup, ele nos permite desinstalar algum drive específico. Esse procedimento também dá para ser feito diretamente por aqui, né, pelo computador, não precisaria de software. Mas aí a gente tem aqui a opção de restaurar os drives, ok? Então, para fazer isso, basta eu clicar aqui nessa opção, e aqui eu vou pesquisar a pasta em que esses drives estão armazenados. Então, basta que eu procure essa pasta no local que eu salvei. No caso, se for um pendrive, vai estar lá. Então, eu seleciono a pasta onde estão os drives, e ele já vai mostrar todos para mim aqui. Então, o que é que eu faço? Basta que eu selecione todos, né, os drives, e depois clique aqui na opção de restaurar drives, que eles já vão ser reinstalados. Então, como vocês podem perceber, esse é um procedimento que não leva muito tempo, é um procedimento rápido e fácil de fazer. A gente tem softwares que fazem isso por nós. Então, ele é um procedimento que, apesar de simples, né, ele é muito importante para que a gente evite problemas após o processo de formatação. É que assim a gente consiga garantir que todos os dispositivos eles continuem se comunicando corretamente após o processo de formatação da máquina. Então, pessoal, foi sugerido que mostrasse para vocês como é possível realizar a procura desses drives a partir de sites, né, dos fabricantes. Então eu vou mostrar como eu poderia fazer backup desses drives no computador que eu estou utilizando. Meu computador é da marca Dell, ok? Então vou entrar aqui na site da Dell. E isso aqui vale para praticamente todos os fornecedores, né? Se seu computador é um Acer, se seu computador é um Lenovo, vai no site da fabricante que provavelmente vocês vão encontrar os drives, ok? Então vou clicar aqui no site da Dell. Então aqui o site ele traz para mim algumas opções. No caso da Dell, eu vou fazer essa procura aqui na opção de suporte, e suporte é o produto. Então aqui, no caso desse fabricante em específico, ele tem a opção de eu pesquisar no suporte a etiqueta ou o ID do produto ou o modelo. Então, se eu for no verso do meu computador, vai haver uma etiqueta com um código que eu posso inserir aqui e fazer a pesquisa pelo meu computador. Outra opção, né, que a própria fabricante fornece, é usar um software que eles possuem para que eles escaneiam o computador, escaneiem a máquina e já identifiquem quais são os drives que ele necessita. Então, como nem todas as fabricantes possuem essa opção, né, geralmente essa é a mais utilizada, então eu vou usar essa opção aqui de pesquisar no suporte e eu vou digitar a etiqueta do meu computador para que ele retorne o modelo e mostre quais são os drives que tem disponíveis para download. Então eu já inseri aqui a informação que tem no verso do meu computador e agora eu vou fazer a pesquisa para ver o que ele me retorna. Então, como vocês podem ver aqui, ele já identificou algumas informações. Esse é o modelo do computador, ele já tem aqui algumas informações com relação à garantia, e aí eu posso fazer várias coisas, né? Isso aí vai depender muito do fabricante, né? Ele traz aqui, por exemplo, peças e acessórios que eu posso adquirir, documentação, e aqui, ó, que é a parte importante para a gente, que são drivers e downloads. Então, vindo aqui nessa opção, eles vão pesquisar quais são os drives, né? E aí ele já mostra todos os drives que tem disponíveis e que eu posso fazer o download para instalar. Então ele já vê aqui, por exemplo, que tem algumas coisas, né? Eu precisaria já atualizar
ele marca aqui como urgente. Então, ele mostra todos os drives, né? Eu posso aqui, por exemplo, pesquisar um drive específico. Imagina que eu quero, sei lá, então imagina que eu quero drive de rede. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, rede, ele vai me retornar. Eu tenho aqui o drive Wi-Fi, o wireless. Tem a data do lançamento, que é uma forma de eu ver o mais recente, geralmente ele sofre algumas atualizações. Então, basicamente, essa é a segunda forma, né, da gente realizar esse procedimento. Só lembrando, né, como eu já falei na aula anterior, não é interessante que a gente deixe para fazer apenas esse procedimento. Por mais que a gente venha no site do fabricante, é sempre interessante a gente realizar o backup dos drives que estão no computador, porque a gente sabe que esses drives eles estão funcionando corretamente. Então, se o cliente não reclamar com relação a algum problema, né, nessa comunicação do hardware, então é interessante que a gente mantenha o backup dos drives para se a gente ou não encontrar no site do fabricante, ou aquele que a gente encontrar não funcione corretamente. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco o que vem a ser esses drives, a sua importância para o computador e como a gente consegue fazer esse backup para evitar esses problemas que a gente já discutiu durante a aula. Então a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente já vai avançar um pouco mais com relação a esse conteúdo sobre a formatação. Não esqueçam que no link aí da descrição a gente tem um formulário para que vocês informem as dúvidas que forem surgindo. Só lembrando que há todas aquelas que já estão sendo feitas, eu estou filtrando para que eu tente encaixar elas em um vídeo específico. Então algumas dessas dúvidas que já surgiram, elas têm a ver com vídeos que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então eu estou aguardando para trazer ela no momento que o conteúdo já seja mais pertinente. Então até a próxima.